a todos que nos assistem. Muito obrigado pela audiência qualificadíssima e em vários pontos do nosso Brasil, nossos queridos colegas da UBA. E de imediato passo a palavra para depois a gente fazer um debate, né, para o Alexandre Sion, que escreveu esse artigo junto com o André Marquezin. O Sion, que é advogado nosso associado, ex-vice-presidente da UBA, pós-doutorando em Direito pela USAL na Espanha, doutorando em Direito pela UAL em Portugal, mestre em Direito Internacional e Comercial pela Universidade da Califórnia, especialista em Direito Constitucional e Direito Civil Processual Civil, sócio fundador do Sion Advogados, diretor do ICLEI. Sion vai falar sobre o artigo que também, até por uma questão, né, nessa tentativa da gente conciliar os temas, né, vai ficar bem casado o artigo do Alexandre Sion e do André Marquezin, que é a constitucionalidade do artigo 9º, inciso 14, letra A da Lei Complementar 140/2011 e seus reflexos nas legislações estaduais. É o artigo que fala da competência dos conselhos estaduais de meio ambiente em dizer quais são as atividades passíveis de licenciamento ambiental nos municípios. Sion, a palavra é toda tua. Muito obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez. Eu que agradeço, meu caro. Obrigado, boa noite. Boa noite a quem nos ouve. E, como você disse, a audiência é super qualificada, então não tenho pretensão de ensinar nada a ninguém, mas de debater com os colegas. Obrigado a Juliana e a Luísa, que, aliás, a gente estava dizendo antes, né? No Dia da Mulher Advogada, eu até me sinto aqui incomodado de estar falando, não devia estar eu falando aqui. Vocês, ainda bem que vocês falaram muito antes, parabéns ao Bruno pela sensibilidade, parabéns a todas as mulheres advogadas, as minhas colegas de escritório que tanto honram a profissão. Caiu meu fone. Estão me ouvindo ainda? Sim, perfeitamente. Bom, então quero agradecer ao Burman o convite, quero parabenizá-lo junto com o professor Paulo de Bessa pela coordenação do livro. Realmente o livro ficou muito bacana, com artigos muito legais, que certamente é uma consulta necessária para todos que querem atuar ou para quem atua no direito ambiental, assim como o livro anterior. Quero agradecer de coração ao André Marquezin por mais esse artigo que escrevemos juntos. Bom, o assunto é interessante e eu, primeiro, quando a gente pensou em falar sobre ele, até vou anotar meu tempo aqui para não me empolgar, não passar. Quando a gente começou a pensar sobre ele, e é uma coisa que eu vinha já comentando desde a publicação da Lei Complementar 140 em 2011, muitos colegas disseram, não, eu não entendo que é inconstitucional. E na verdade, e a gente termina o artigo falando sobre isso, a despeito da gente discutir eventuais vícios de constitucionalidade, a gente termina para dizer por que se discute pouco esse dispositivo. Mas eu vou deixar isso para o fim da minha exposição. Bom, primeiro, o nome ficou bem para o advogado, né? Falando do dispositivo. E o que a gente quer discutir e pretende discutir nesse artigo? É se a lei complementar, nesse ponto em específico, flertou ou não com a constitucionalidade. Porque o que diz esse dispositivo da lei complementar? E aqui, já fazendo uma ressalva, não para os colegas que aqui foram nomeados, porque todos eles já conhecem muito bem, mas eventualmente aqueles que vierem a assistir o que a gente vai falar. Mas lembrar que a lei complementar veio para dar concretude ao que estabelece o parágrafo único do artigo 23 da Constituição, que trata da competência comum dos entes federativos para diversas questões, mas nos incisos 3º, 6º e 7º, da competência para a proteção do meio ambiente. Por muito tempo, a gente vivia com uma resolução, como a gente vive para vários outros aspectos, a gente vivia com uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a 237 de 97,
para regular a competência de ente federativo, e é evidente que não cabe à norma infralegal definir a competência de ente federativo, isso é uma prerrogativa da Constituição e das leis complementares. É por isso que o parágrafo único diz que leis complementares viriam para regular a forma de atuação dos entes federativos. Mas, na ausência de uma lei mais adequada, como a gente continua sendo uma máxima na questão ambiental, a gente convivia com o artigo 7º da 237 de 97, que dizia que o licenciamento se daria em um único nível de competência, ou seja, o licenciamento se dá por um único ente federativo. Nós já tivemos, inclusive, decisões judiciais no sentido de determinar o duplo licenciamento, né? Na época dizia assim, mas o licenciamento é uma questão tão relevante que não pode apenas um ente federativo licenciar uma atividade. Como se isso não atingisse de morte um dos princípios que são elementares para o direito administrativo, que é o princípio da eficiência. Não faz sentido que vários entes federativos atuem no mesmo assunto. E, já dizia o Toshio Mukai lá, desde a promulgação da Constituição, quando a Constituição fala competência comum, não quer dizer todo mundo ao mesmo tempo, mas sim pelo critério essencial de definição de competência administrativa, e não só para a questão ambiental, que se dá em função da predominância do interesse, ou seja, aquele ente federativo que tem maior interesse naquela atividade, em regra, será o competente para atuar administrativamente e para, no nosso caso, licenciar, fiscalizar, punir aquele trinômio que o Neibel, Nicolau Dino e Flávio Dino já diziam lá no seu comentários à Lei 9605 de 98. Portanto, a lei complementar veio para dar atendimento ao parágrafo único do artigo 23 da Constituição e para trazer alguma pacificação, porque nesse aspecto ela diz lá no artigo 13 aquilo que já dizia o artigo 7º da 237, que a competência se dá num único nível, ou seja, a licença é dada por um único ente, e os demais, parágrafo 1º, se manifestam de forma não vinculante. Apesar disso, a gente continua ainda tendo muita discussão, mas, obviamente, agora eu tenho uma lei complementar. A questão e isso não só em relação ao artigo 9º, mas por diversos trechos, em diversos trechos, a lei complementar dá uma escapada. Porque eu sei que é difícil a gente criar norma e discutir os inúmeros interesses. Então, a nossa posição aqui de criticar depois da promulgação é fácil, mas é o que nos cabe, porque ela tem efeitos práticos, e eu acho que talvez é isso que nos interesse para metade da minha exposição aqui. Pois bem, o que diz esse dispositivo da lei complementar lá no artigo 9º? Né? Lembrando que o artigo 7º trata da competência da União, no 8º dos estados, no 9º dos municípios, o artigo 10 do Distrito Federal. De um modo geral, a lei complementar ela caminhou numa linha muito próxima do que já estabelecia a 237, que a gente vinha acostumado. Traz algumas desviadas quando ele trata da dominalidade como critério de definição de competência e com respeito para quem tem opinião diferente, entendo que a dominalidade não é critério de definir competência, mas a lei complementar fez algumas escolhas. No artigo 9º, ela diz que será de competência do município aquelas tipologias de impacto local assim definidas pelos conselhos estaduais de meio ambiente. No primeiro momento, parece um dispositivo sem muita influência, sem muita repercussão. Qual que é o ponto aqui? Ora, eu não delego a ninguém aquilo que a pessoa tem de forma originária. Então, é possível a delegação de competência entre os entes federativos? É evidente que é possível. A própria lei complementar diz isso. A resolução CONAMA também, ainda que não caiba a resolução, mas também dizia isso. E é comum que haja convênios de cooperação entre os entes federativos. O próprio mote do artigo 23 da Constituição tem esse objetivo da cooperação entre os entes. Agora, a questão que André Marquezin e eu trazemos no artigo mas o município tem ou não tem competência originária para atuar na defesa do meio ambiente? E nos parece evidente, inclusive isso já foi objeto de decisão no Supremo,
não só sob o ponto de vista da competência material, competência administrativa do 23, como a competência legislativa, apesar dos municípios não estarem no caput do artigo 24, que é da competência legislativa, estão nos parágrafos e estão no artigo 30, que é da competência dos municípios, seja para suplementar a legislação estadual ou federal, seja para legislar sobre o assunto de seu interesse local. Então, que os municípios ganharam, até a despeito das críticas justas que alguns colegas que não são municipalistas fazem em relação ao papel, ao peso, à importância que os municípios ganharam com a Constituição de 88, eu até digo isso só com uma revolução, porque isso é cláusula pétrea, não posso mudar a Constituição para modificar aquilo que no seu artigo 18 estabelece, que é a autonomia entre os entes federativos. Os entes federativos são autônomos, não existe hierarquia entre eles, e a competência material para atuar na defesa do meio ambiente me parece muito clara e reconhecida pelo Supremo na Constituição. Então, veja, se o município tem competência originária para atuar na defesa do meio ambiente, como pode um outro ente, que, portanto, e que entre eles não existe hierarquia, como pode um outro ente dizer aquilo que é do município e aquilo que não é do município? E é isso que esse dispositivo do artigo 9º traz. Há, inclusive, para dar atendimento a esse dispositivo da lei complementar, diversos estados, inclusive, passaram a usar a expressão descentralização do licenciamento, municipalização do licenciamento, delegação de competência ao município. Ora, o município já tem competência e não é a partir da lei complementar, é a partir da Constituição de 88. Não precisaria de delegação para aquilo que é impacto local, essa competência originária. Bom, e alguns estados passaram, através das resoluções dos conselhos estaduais de meio ambiente, a definir regras para dizer, olha, município, você só pode licenciar se você tiver isso, se você tiver aquilo, e aí acompanhando muitas vezes aquilo que já a CONAMA 237 também já dizia, ó, tem que ter conselho municipal, tem que ter lei municipal. Olha, mas pode o Estado definir as regras segundo as quais os municípios deverão seguir para que eles possam exercer essa competência que, como eu disse, veio na origem da Constituição de 88? O município diz isso, olha, inclusive os estados, alguns estados, que eu não vou aqui citá-los nominalmente, mas diz, olha, inclusive se o Estado entender que os municípios não preenchem esses requisitos, o Estado licenciará, tomará para si essa competência e, eventualmente, quando da renovação da licença, a gente pode entregar ou devolver ao município. É claro que, a despeito de tudo que eu acabei de dizer, tem uma questão prática relevante. E para quem, como nós, que estamos participando aqui desse evento, atuam com a questão ambiental há tanto tempo, sabe que o que a gente quer, inclusive a Luísa e a Júlia, de forma sempre brilhante, disseram algumas vezes, o que a gente quer é estabilidade, o que a gente quer é segurança, a gente quer saber qual que é a regra que a gente tem que seguir. Estabelece uma regra, seja ela qual for, diz qual que é a porta que eu tenho que bater, qual que é a cartilha que eu tenho que seguir. Porque o pior dos mundos é, bom, mas será que isso é do município ou será que isso é do Estado? Será que isso é da União ou será que é do Estado? Será que é do município? Então, essa instabilidade, essa insegurança, ninguém, seja o empreendedor, sejam os advogados, sejam especialmente os agentes públicos, eles não querem. Não quer dizer qualquer regra. A gente critica, e eu também critico, inúmeras disposições, como, por exemplo, a resolução CONAMA 01 de 86, que trata no seu anexo aqueles empreendimentos que caberiam ou que estariam sujeitos à RIMA, e critico quando eu digo que eu não posso estabelecer a priori o que é significativo impacto ambiental pela tipologia, pelo caso concreto. E, obviamente, a resolução jamais extrapolaria o que estabelece o 225, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição. Ou seja, só cabe a RIMA para empreendimento significativo impacto ambiental. Mas eu entendo a importância das normas. Porque, bom, mas será que é mesmo impacto local? Porque quando o empreendimento está exclusivamente dentro no território municipal, talvez seja mais fácil. Mas a gente sempre vai discutir, como a gente discute em relação
há inúmeros dispositivos, mas será que afeta ou não afeta? Vou aqui dar um exemplo. Salvo engano, o parágrafo 3º do artigo 36 da 9985 de 2000, que é a lei do SNUC, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, quando fala da compensação do SNUC, diz que aqueles empreendimentos, né, do caput, ou seja, aquele significativo de impacto ambiental, assim entendido pelo órgão ambiental competente, com fundamento na rima, estarão sujeitos à autorização prévia como condição do licenciamento, quando o empreendimento afetar unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento. E a gente continua discutindo o conceito de afetar. Não, para mim, é aquele empreendimento que está localizado na zona de amortecimento ou na unidade de conservação. Mas eu tenho inúmeras discussões que digam, não, ele está bem longe da zona de amortecimento, mas ele afeta. E aí a gente começa a discutir impacto direto e indireto, e indireto, obviamente, interessa ao mundo inteiro. Então, sob o ponto de vista prático, eu entendo a importância de se estabelecer as regras do jogo. Mas, sob o ponto de vista jurídico, fica difícil não defender que esse dispositivo, na medida em que retira do município aquilo que a Constituição lhe deu, flerta com a inconstitucionalidade. Bom, acho que era isso. Eu fico à disposição para críticas, comentários e eventuais perguntas. Valeu, obrigado. Muito obrigado pela exposição. Faço uma pergunta para o Sion, aproveitando que ele falou um tema que também me é muito caro, da municipalização. Sion, a Lei Complementar 140, e dentro da perspectiva do teu artigo, né, eu acho que fica bem claro que o artigo 9º ele tem essa tendência, né, ainda que não declarada, de inconstitucionalidade. Mas os municípios, de uma maneira geral, isso é uma realidade, necessitam de uma guia, uma luz, né, que seja, e é o que aquele relato que eu fiz da municipalização do Rio Grande do Sul, que é as normativas do Conselho Estadual de Meio Ambiente, né, essa chancela, vamos dizer assim, porque o mundo, o nosso mundo real que a gente vive, né, tirando as grandes capitais, os municípios menores têm uma extrema dificuldade em fazer gestão ambiental de impacto local. São pequenos grupos de servidores, quando muitas vezes são as chamadas equipes, né? Que é a equipe de uma pessoa só. Então tem essa dificuldade e eles carecem efetivamente desse apoio, dessa luz, né? Então, no volta e meia, a gente trabalha muito com consultoria com municípios. Vocês têm um modelo disso, vocês têm um modelo, que é o pacote pronto, né? A receita do bolo pronto. Porém, né, e é esse o ponto que eu queria te perguntar, né? Nos grandes, e até uma que tu fala no artigo, ali tu cita a CETESB, por exemplo, né? CETESB, FEPAM, né, IMA, né, e outros tantos órgãos ambientais estaduais, eles muitas vezes acabam ou órgãos ambientais, não, melhor dizendo, não é os órgãos ambientais estaduais que quero os órgãos ambientais municipais das grandes capitais, SMAC, Porto Alegre, né, Florianópolis, da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, talvez, não tenho conhecimento, eles afrontam a Lei Complementar 140 nesse ponto, levantando a bandeira da autonomia do ente federado. Então, quando é interessante para eles, né, eles levantam essa bandeira da autonomia. E eu falo isso porque quando eu estava no município de Porto Alegre, na secretaria, eu fiz isso. Né? Acabei, vamos fazer aqui um meio contra a Lei Complementar 140, mas vamos dizer que é da autonomia do município. Né? E isso entra nessa categoria que tu mesmo falou, né, que tu levantou, que a Júlia falou, que é o que a gente briga bastante tempo, da insegurança jurídica para os empreendedores, né, para o cidadão como um todo. Como é que tu vê esse balanço aí, vamos dizer assim, né? Às vezes a lei serve de conforto, serve de subsídio, e às vezes o município, não, então isso aqui não serve para a gente, né? Vamos matar no peito e tentar seguir um entendimento constitucional, digamos assim.
Excelente ponto, viu, Burman? Muito bom. Porque, e super pertinente e prático, né? Porque eu acho que isso tem a ver com várias questões, né? Não só em relação propriamente ao que a gente está discutindo aqui. Porque, a despeito da autonomia estabelecida na Constituição de 88, do papel que os municípios ganharam, conquistaram com a Constituição cidadã, é fato que a relação entre os entes ainda é muito permeada por conta dos recursos. Onde tem recurso, como é que se dá o repasse dos recursos. Então, é engraçado quando a gente fala para quem não é advogado, a gente diz, bom, não existe hierarquia entre entes federativos, as pessoas assustam, porque a impressão que dá é que aquele que não atua, que a União manda nos estados, os estados mandam nos municípios. E um dos motivos é essa carência de toda sorte, né? Carência técnica, carência estrutural, carência de recursos, né? E foco também, né? Vocês conhecem, não vou citar também o caso, mas tem inclusive município que fez convênio com o Estado e disse, olha, eu até então tinha a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tenho lei municipal, licenciava, não quero mais. Até o judiciário disse, olha, você desceu para o play, tem que brincar, não pode dizer, não quero brincar mais. Né? Antes de brincar, até a gente te deixa lá, mas começou a brincar, não pode dizer, isso não vale mais a pena, isso não é mais interessante. Então, tem uma questão até de interesse político ou não, né? Isso é interessante, não é? Tem outras demandas que talvez a população pressione mais a autoridade local. Enfim, então acho que tem várias questões. E, obviamente, elas são diferentes em função do tamanho das cidades. As grandes cidades, e você citou bem, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, mas não só do Sudeste, né? Como também do Sul, como Porto Alegre, elas têm uma força diferente das cidades menores. A questão ainda que eu entenda, e realmente entendo, assim como o André Marquezin, que os municípios têm essa competência originária, às vezes eu pareço um extraterrestre falando disso, né? Porque a Constituição é um negócio etéreo, ninguém quer saber. Que Constituição? Quer saber o que a resolução diz. E eu tenho uma lei complementar de forma muito clara, e toda vez que você vai estabelecer ou seguir um caminho diferente daquilo que está na lei de forma mais clara, você tem um risco. E cada vez a gente tem uma decisão, competência, então, cada vez a gente tem uma decisão diferente, né? Especialmente na questão da competência legislativa, a matéria competência é uma matéria ainda complexa. Então, assim, os municípios, eu diria, de um modo geral, reclamam um pouco, em parte por aquilo que você falou muito bem, porque tem uma carência, então eu preciso, me diga como fazer, me apoie, que obviamente ele poderia resolver com um convênio de cooperação, não precisa ser delegação, né? Mas também porque, sim, olha, eu não quero ficar nessa discussão, né? Qual que é? O que me cabe aqui? Tá bom, então eu vou fazer isso, porque senão eu vou ficar nessa briga, e isso interfere em diversas outras relações entre os entes federativos, bem mais complexas do que apenas o licenciamento. Então, sob um ponto de vista prático, talvez traga algum conforto, dizer, está na resolução do Conselho Estadual, então está tudo bem, né? O problema é que como a gente usa esses mecanismos, porque se uma coisa fosse, olha, isso aqui é município, isso aqui é Estado, está tudo bem. Agora, quando a gente tem situações em que o Estado diga, olha, me apresenta isso e aquilo, prove isso e aquilo, existe uma subversão dessa relação, que é autônoma, como eu disse, em relação à Constituição. E esse retrato de subserviência que é próprio dessa relação orçamentária, ele fica mais gritante e obviamente, ele incomoda mais a quem tem um mínimo de conhecimento desse assunto, né? Então, assim, eu não tenho uma expectativa de que a gente vá mudar, também não sei se, sob o ponto de vista da praticidade, seria melhor declarar inconstitucional esse dispositivo, né?
porque isso voltaria para uma confusão, aí começa os municípios que você atende, Burma, vai dizer, olha, eu entendo que eu sou competente. Aí o Estado diz, eu entendo que eu sou competente. Aí fica como a Júlia está dizendo aqui antes da gente dizer, essa briga entre os entes para dizer quem é competente. E a gente viveu isso muito, né, antes da lei complementar. Hoje ainda existem algumas ações que discutem, mas elas são em muito menor grau do que existia antes da lei complementar. Então, acho que o grande benefício que a lei complementar, com todas as suas mazelas, trouxe foi de dizer, olha, é isso, é aquilo outro, pode ser irregular, pode ser inconstitucional, mas traz alguma estabilidade, né? Então, mas eu acho que é isso. Obrigado, muito obrigado pela pergunta. Ela traz uma sistematização, de certa forma, né? É isso. Que para te não ter aquele o município tem um tipo de licenciamento e o município vizinho tem outra coisa totalmente diferente, né? Que isso aí poderia vir a ser um problema, né? E até gerar uma disputa, né? No licenciamento, né? Que a gente já tem, né? A gente já tem uma disputa por outros critérios, né? Essa concorrência federativa, o que obviamente é ruim para o país, mas você tem lá o município X diz que é competente, o Y diz, olha, encosta aqui um pedacinho no meu município, aí o Estado diz, não, mas isso aqui é meu, e aí a gente fica anos discutindo só de quem é competente. Então, o que é ruim, obviamente, sob todos os aspectos. Bom, então não tem solução fácil. Deixa eu fazer uma pergunta, mas é só falar que o Werner também está assistindo aqui, e trazer uma pergunta de um colega, né? O André Marquezin, que veio aqui conferir se tu estava falando direitinho o que estava escrito no artigo, Sion, só pode ter sido isso, né? Ele está aqui no nosso evento. E ele André, faz uma se pergunta... eu falar uma coisa que você discorda, manda no privado, e no público não, né? Mas ele fez uma pergunta, né, que o André pergunta, vinculando a questão do conceito do artigo da Júlia, criticamos os conceitos abertos como impacto relevante e outros. E qual a saída para o inequívoco, né? Naquela que a gente estava falando do despacho, o que é inequívoco em matéria de prescrição? Pode gerar essa distorção contra o órgão ambiental, invadindo a competência administrativa, e eu abro, digamos assim, né, que é o próprio conceito que o Sion, de uma certa forma, abordou, mas pode aproveitar essa pergunta para falar um pouquinho também do conceito desse inequívoco, mas também do conceito de impacto, né, o impacto local, do interesse local também, que é uma questão bem problemática que se discute bastante, mas se tem pouca efetividade. Exatamente. Sion, por favor. Obrigado. Não, deixa eu só dar um oi para todo mundo. Primeiro para o André, que veio depois. Ele só disse que eu represento porque ele veio depois. Ele não ouviu o que eu falei antes. Então, mas ele é sempre gentil e sempre um prazer escrever com ele. Um prazer e uma honra. Mas só dar um oi rápido aqui para o Jorge Henrique, para a Regina, para o Fabrício, que obviamente todo mundo aqui veio ouvir a Júlia e a Luísa, mas de reboque acho que me ouviram um pouquinho. O Rodrigo Barros, Renata Nobre, Gabriel, Werner, todos, o meu abraço. A Júlia falou de um ponto que eu cheguei a comentar e até usar aqui, que é a questão do significativo, né? E a gente tem como esses exemplos, o André foi muito feliz no comentário, aos montes, né? Porque escrever é mais fácil do que o mundo real, né? Escrever é fácil, né? Você está dizendo, pô, significativo, legal, né? Mas o que é? Cabe o mundo aí, né? O que é significativo, né? Mas para isso serve não só para matéria ambiental, para tudo, né? O desafio de legislar é de tentar dar alguma concretude para questões que são muitas vezes abstratas, né? Que são difíceis de você apalpar, né? Então, como diz a Júlia, acho que é isso mesmo, é o que a gente tem para hoje, né? É isso, a gente tem que conviver com isso, né? Até que a gente encontre uma outra solução. Essa é a crítica dos meus amigos e carinhosos clientes engenheiros, né? De que nós não somos cartesianos, né? As coisas não são assim. Então, elas têm essa nuvem própria que cá entre nós, eu acho que fazem isso para dar
emprego para advogado, né? Então, assim, essa é uma oportunidade de a gente vamos manter nosso trabalho para o resto da vida, porque essas questões trazem esse tipo de situação. Mas, brincadeiras à parte, acho que é isso, porque é próprio do mundo real trazer dificuldade de colocar no papel todas as enormes vicissitudes que a vida nos traz, né? Mas acho que é por aí. Bom, pessoal, agradeço a todas as palavras, aí, as brilhantes exposições da Júlia, da Luísa e do Sion, falando sobre seus artigos no nosso livro da UBA. Né? Passo a palavra para vocês, para as considerações finais. Por favor, Júlia e Luísa primeiro, depois o Sion, e a gente vai se encaminhando para o final. Está no mudo, Júlia. Tá, é que eu estava respondendo o chat, desculpa. Bom, queria agradecer muito, sempre muito bom estar aqui com vocês, revê-los, trocar ideias. Eu acho que a UBA realmente, assim, é uma entidade que a gente tem o privilégio de participar diariamente das discussões, que isso engrandece a gente, né, todos os dias, né? O Werner acabou de mencionar aqui um artigo que ele vai compartilhar com a gente, que ele já se comprometeu. Então, queria agradecer ao Burman todo o esforço, né, para manter essas quartas de pé, né, a toda a diretoria da UBA, ao presidente, professor Paulo. Enfim, muito obrigada. Obrigada, Sion, pela sua generosidade de compartilhar essa quarta com a gente, sempre aprendendo também aqui com você, tá? Obrigada. Também quero agradecer, primeiramente, assim, a Júlia pela oportunidade de trabalhar no escritório dela, né, gente? Nossa, é um crescimento diário, né? Então, obrigado, o Burman também, não só pelo livro, eu falo que a UBA me fez crescer não só como profissional, mas como pessoa também. Essas discussões enriquecem nosso dia a dia, né? Sion, estou encantada pela apresentação, vou procurar saber mais desses artigos aí. É isso, gente, então obrigada, espero contribuir mais vezes, aprender mais vezes também, igual eu falei, esse assunto não está finalizado, então acho que a gente vai se encontrar mais e mais vezes para discutir sobre isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Ju, você é uma querida, né? Como eu disse no início, quando eu não conhecia a Luísa, foi apresentar, assim, ó, de fato é um privilégio trabalhar com a Júlia, então aproveite bastante. Então, Xará, obrigado demais, como disse a Júlia, e todo mundo diz, né? A gente tem que parar de dizer isso, que você vai ficar convencido, mas porque quem carrega esse negócio, esse piano nas costas é você, né? Porque trabalheira, né? Isso desde da gestão anterior, desde a primeira, sempre com muito empenho, muita dedicação, muito carinho com todo mundo, e tá de parabéns. Então, realmente, eu sei como dá trabalho, e fala com um, fala com o outro, tá? Pode aqui, não pode, pode tal dia, não sei o quê, organiza aqui, organiza ali, dá uma trabalheira, só quem já organizou o evento sabe, né, Xará? Então, a gente precisa reconhecer o esforço e agradecer, eu acho que são por iniciativas como essa que essa associação tem tanto espaço, tanta projeção, tanta discussão bacana, vocês estão muito de parabéns, você e a diretoria. Como aqui, representado pelo Werner também, que está lá, falou que veio aqui ver meu topete, não tem problema. Eu já falei que ele falar de cabelo, eu fico até sem graça de retrucar, né? Eu fico até indelicado, porque vai dizer que eu estou fazendo bullying. Então, também um outro amigo querido, um beijo no coração. Aliás, vários amigos aqui, né? Acho que essa grande vantagem da UBA, essa relação e essa amizade. Como disse a Ju, a pena que a gente faça de forma virtual, mas certamente na próxima a gente vai fazer presencial. Então, é só agradecer, mandar um beijo, um abraço carinhoso a todo mundo e fiquem bem com saúde. Obrigado. Bem, obrigado a todos, né? Com certeza no que vem, se tudo correr bem, né? Todos vacinados, com saúde, melhor protegidos, com menos variantes, a gente vai se encontrar presencialmente. Agradeço as palavras pela condução aí não só no livro, mas na UBA, mas esse é um trabalho de todos,
né, não só meu, como de vocês que estão aqui participando desse evento, dos grupos, né, em todas as iniciativas da UBA que a gente propõe, vocês sempre nos apoiam e isso aí realmente nos faz estar mais unidos e fortes, né, especialmente, e até vou aproveitar esse gancho, né, que é um dos grandes objetivos da nossa associação, é dar espaço para novos advogados, e hoje a gente tem aqui a Luísa, que trabalha lá com a Júlia, representando os novos advogados, os novos profissionais desse mercado, que a gente quer, né, trazê-los, né, tenha a UBA justamente para dar esse espaço para esses profissionais. E os livros, né, as publicações da UBA também têm esse objetivo, e para os autores, né, que participarem, todos os colegas, informo que todos esses exemplares já foram encaminhados aos ministros do STF, por exemplo, estão sendo encaminhados aos ministros do STJ, para que os nossos artigos possam ajudar a consolidar, a doutrinar e trazer conhecimento a esses nossos julgadores nos processos futuros, né, para tentar dar um pouco, ajudar numa melhor interpretação do direito ambiental, que é um dos objetivos da UBA. Tá bom, pessoal? Muito obrigado novamente. Essa nossa conversa fica gravada no YouTube da UBA, lá no site da UBA. Nos vemos nos próximos eventos lá no ano de 2022. É um prazer enorme estar com vocês aqui em todos os eventos. Tá bom, Júlia?